Tá, ok. Estamos aí. Um pouquinho atrasado, mas chegamos. Ok, Mariana Soares, Thalita, Emily, Ana Cecília e mais algumas outras pessoas. Nós estamos aqui. Vamos começar a nossa aula, né? Deixa eu tentar gravar essa aula aqui. Gravar não, já está gravando. Vou tentar agora compartilhar com vocês o conteúdo aqui. Deixa eu ver. Muito bem, é isso aqui. Tá. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui numa boa. Vamos lá, isso aqui não, isso aqui, isso aqui. Muito bem, estamos aí, ó. Vamos lá, vamos começar. Nós temos até 6 horas e 50 minutos. Qual vai ser o nosso assunto hoje? Nosso assunto hoje vai ser filosofia escolástica, certo? Temos aqui uma imagem de Tomás de Aquino. Na semana passada nós falamos da filosofia da patrística e agora nós temos a escolástica. Lembrando que tanto a patrística quanto a escolástica foram assuntos do Enem passado, nosso último Enem. E aí eu dei um toque para vocês na aula passada da importância desses temas, tá certo? Lembrando que tanto na filosofia, tanto na patrística quanto na escolástica, que é o que a gente vai estar vendo agora, a temática é a mesma, a tentativa de munir a fé com argumentos racionais. Então, que você tem aí uma conciliação ou uma tentativa de conciliação da fé com a razão, que para muitas pessoas fazem caminhos opostos, se cruzam de forma perpendicular, mas alguns acham não, que eles podem harmonizar-se e caminhar em uma mesma direção. Então, você tem aí a figura de Tomás de Aquino, que se tornou um dos maiores teólogos da Igreja Católica Romana. Temos aqui o período da sua existência, que é o século XIII, viveu inteiramente dentro do século XIII. Bom, deixa eu tirar algumas coisas daqui, porque tem umas imagens aqui que estão me atrapalhando para o texto, né? Eu não sei o que eu faço aqui, deixa eu ver. Tá, deixa eu ver se eu consigo tirar essas imagens. Conseguindo não. Está atrapalhando um pouquinho aqui. Bom, deixa eu ver se eu consigo fazer o que aqui. Deixa eu ver. Exibir. Tá, eu acho que é isso. Tá. Eu acho que é isso aí, né? Ok, então vamos lá. Deu para tirar aqui um pouco. Bom, o que nós temos aqui? Temos alguns aspectos gerais da escolástica. Aspectos gerais da escolástica é que as escolas, elas surgem em razão do império que Carlos Magno está tentando implementar. Carlos Magno, francês, governador dos francos, ele está tentando resgatar, se é que isso fosse possível, a glória do Império Romano perdido, Império Romano do Ocidente. Ele começa com o seu processo de expansão territorial e conquistas. E aí, o que você tem que fazer para que esse seu império logre êxito, venha a lograr êxito? Primeiro, você tem que fazer guerra e vencer, né? Primeiro isso, principalmente isso. Mas só que, quando você termina a guerra, não terminou os problemas, ou não terminou a batalha, tem muita luta pela frente ainda. Quais seriam essas lutas? Aí vem um verdadeiro domínio, que é o domínio intelectual, domínio estético, domínio cultural. Então, como fazer, como exercer esse domínio? Domínio econômico, domínio político, é muito difícil, domínio religioso. Como é que você consegue dominar um povo, dominá-lo religiosamente? Você vê o caso do sincretismo no Brasil, por exemplo. O negro foi escravizado, tirado da sua terra, trazido a uma terra estranha, impedido de falar seu próprio idioma,
Você não encontra negros falando dialetos. Então, impedido de falar a sua língua, impedido de ficar na sua terra, impedido de praticar a sua religião, mas veja que ainda assim foi difícil você transformar o negro totalmente em católico apostólico romano. Existe. Tá? A grande maioria dos negros até tem uma tendência católica apostólica romana, mas sem não antes passar pelo sincretismo. E aí você tem uma mistureba muito grande. Mesmo que com aqueles que não são praticantes da religião afrodescendente, eles têm essa questão de horóscopo, né? Você tem a questão do misticismo muito forte dentro da cultura brasileira. A cultura brasileira, quando não sincretista, ela é muito mística. As pessoas acreditam em muita coisa aqui, tem muitas superstições. E conhecimento cristão mesmo, que é bom, pouquíssimo. Quantas pessoas você conhece que é praticante do cristianismo católico ou protestante, ou espírita, Allan Kardec, né, o Evangelho segundo Allan Kardec, que você conhece que eles possuem profundidades bíblicas na sua prática diária, a não ser os proselitistas, a não ser os catequistas ou os evangelistas, esses sim, precisam. Mas eu estou falando das pessoas que não estão arroladas nesses grupos aí. Veja como dominar religiosamente não é muito fácil. Então, quais são os aspectos gerais? Bom, você tem o renascimento cultural, as escolas foram implementadas no período que compreende o século VIII ao século IX, pela dinastia carolíngia, e aí você tem Carlos Magno e aqueles que o sucederam. E o que eles querem? Eles criam escolas. Escolas para quê? Para corroborar o domínio, para corroborar o controle militar sobre a vida de outros povos, sobre o domínio sobre outras culturas. Tá, vamos lá. Esses foram os lugares onde essas escolas funcionavam. Que escolas foram essas? Eram chamadas de escolas palatinas, porque essas escolas funcionaram dentro de palácios, mosteiros e funcionaram dentro de igrejas. Não eram escolas voltadas para o povo, é uma escola voltada para a realeza, os nobres, e voltado também para o clero. Havia um grupo de clérigos que não tinham formação adequada para poder fazer parte desse domínio militar, econômico, político. E aí criou-se essas escolas. Quais eram os conteúdos dessa escola? Chama-se o trivium e o quadrivium. E aí você tem dentro do trivium componentes como, por exemplo, gramática, você tem, por exemplo, a retórica e você tem a dialética. E aí você lembra que quando você tem gramática, você tem escrita, né? Você precisa estar governando e você precisa ler e escrever. É o mínimo que se exige para quem está ali no poder. Pelo menos é o que é adequado. E aí você também tem a questão da retórica. Para que serve a retórica? A retórica é aquilo que os sofistas ensinavam. A arte da argumentação, a capacidade de falar. Falar para governar e falar para catequizar, convencer os seus interlocutores. Uma das coisas que os gregos mais admiravam como excelência no indivíduo era a oratória. Aí você tem, por exemplo, Péricles, com os seus chamados 500, não, 50, o século de Péricles. Pronto, fiz a correção. O século de Péricles. Mas se o cara não governou nem 50 anos, como é que o cara pode ter dito, pode-se definir o governo do cara como século de Péricles? Não governou nem 50 anos, nem metade de um século. Não governou esse tempo todo, 100 anos. Mas o desdobramento do seu governo atravessa séculos. Na verdade, falar século de Péricles é pouco. Porque o que Péricles faz e fala ainda hoje encontra eco na política contemporânea, na política moderna. Então, nós temos aí a formação desses indivíduos e entre os conteúdos temos aí a questão não só da gramática, mas da retórica. Temos também a questão dialética, né? Que aí é principalmente o pensamento lógico. Aí você tem que ter um pouco do cálculo, né? Da lógica, estratégia, guerras, como isolar, como controlar, em que momento.
a sabedoria na fala, mas a sabedoria no silêncio também. Então, você tem que ter pessoas com capacidades lógicas, capacidade de fala, e entre essa questão da fala tem a questão da história, para que você não se contradiga, e tem a pessoa com capacidade de gramática, de escrever, de ler, de compreender, de se fazer entender. E o quadrívio aí você tem a questão da geometria, aritmética, astronomia e música. Deve ser estranho a gente pensar que entre geometria, que é a quantificação do espaço, a aritmética, a quantificação das coisas, né, das substâncias, você tem a astronomia, que é a compreensão do espaço, esse espaço sobre a nossa cabeça. E é importante entender essa questão da astronomia, porque hoje muita gente fala, eu não sei de astronomia porque eu não sou astrônomo. Mas no passado era imprescindível para quem governava saber isso. E por quê? Como é que você ia se guiar? Nesse período aí, finalzinho do século VIII, até mais ou menos o século XIII, estava se desenvolvendo a geografia, a cartografia estava dando seus primeiros passos. Portanto, para você fazer viagens, quer seja no continente, quer seja marítima, você teria que saber se guiar, guiar pelas estrelas. Então, essa questão da astronomia aí era fundamental, né? Fundamental para muita coisa, inclusive para a colheita. Está chegando o inverno, o verão, planta o quê? Colhe o quê? E qualquer erro de estratégia aí poderia redundar em muita fome da população. Bom, e aí você então tem a questão da música. O que tem a ver a música com cálculo, porque parece que quadrilhas mais exatas, né? Mas aí, desde Pitágoras, o pré-socrático, que música tem a ver com números, né? Ele percebeu que música e número não são coisas que se distanciam, muito pelo contrário, são coisas muito próximas. Então você tinha esses conteúdos somados serviam aos propósitos daqueles que estavam governando, liderando, estabelecendo um império. Bom, esse aqui é o primeiro tema. Só um detalhe para a gente terminar isso aqui. É importante que vocês pensem que dessas escolas criadas pela dinastia de Carlos Magno, futuramente surgirão as universidades, que nesse período de Tomás de Aquino, no século XIII, começa a ganhar força. Na verdade, elas surgem nesse período aí. E aí elas começam a se tornar espaço de fomento para muitas das ideias que vão acontecer lá no Renascimento. As ideias do Renascimento não são propriamente ideias do Renascimento. Elas são gestadas no final da Idade Média, juntamente com a escolástica, que é um momento cultural fantástico. Claro que na modernidade ele vai aparecer como empecilho, vai aparecer como dificuldade, vai ser alvo de críticas de muitos filósofos, como René Descartes, Leibniz, Francis Bacon e etc. Vão criticar muito a escolástica, mas a escolástica, no momento em que ela surge, em que ela se desenvolve, ela é uma espécie de iluminismo da Idade Média. Essa que é a grande questão. Bom, aí uma das discussões importantes desse período é a questão dos universais, que terá desdobramentos significativos na modernidade, principalmente na filosofia dos empiristas. Quando você começar a discutir teoria do conhecimento na modernidade, século XVII, mais especificamente, na verdade, século XVI já tem uma discussão sobre a teoria do conhecimento. O conhecimento é o quê? Ele é algo racional ou algo empírico? Essa razão é dedutiva ou esse empirismo é indutivo? As duas coisas, uma superação das duas, isso vai chegar até o século XVIII. Bom, o que nós temos aí? A questão dos universais. O que é isso, hein? Questão dos universais. O que são universais? É o conceito, a ideia, a essência comum a todas as coisas. Então, quando você conceitua algo, quando você define algo, o que você está fazendo ali? Se não, trabalhando conceitos que tendem a generalizar. A concepção é essa. Ideias, conceitos que generalizam. Quando você fala assim, nós mulheres, nós homens, nós seres humanos, quando você trata de identidade ou ideologia, porque são coisas diferentes, né? De gênero, está falando de quê? Se não de questões universais. E aí o universal tem essa característica de colocar tudo dentro do mesmo saco.
Sabe aquela coisa que você põe a mão no saco de farinha e tem a impressão que todos os grãos são os mesmos, na medida em que eles provêm de uma mesma matéria-prima, que é a mandioca? Será que é exatamente isso? Quando você fala, os seres humanos estão destruindo a Terra. Está falando de quem? De uma espécie, né? Então tá aí, ó, ser humano, animal, casa, bolo, enfim. Quando você fala de bolo, você está falando de qual bolo? Ah, hoje eu comi um pedaço de bolo. Eu posso imaginar qualquer bolo, até bolo salgado. Mas veja que você, muitas vezes, não tem a preocupação de definir o bolo. Você fala, fui na festa do meu amigo e o mais gostoso da festa era o bolo. A impressão é que todo mundo sabe de que bolo você está falando. Mas, na verdade, você não definiu é um bolo doce ou um bolo salgado. É um bolo de casamento, com um tipo de, sei lá, enfeite, é um bolo de aniversário, tá? É um bolo, não sei quantos tipos de bolo pode existir, mas, de qualquer forma, você vai falar de um bolo e vai dar a impressão que quem estiver te ouvindo está sabendo do que você está falando. É exatamente isso. Ou você fala, pô, eu dei um jeito na coluna aqui, nas costas. O que aconteceu? Pô, sentado na cadeira lá de casa e deu um jeito. Na minha cabeça veio o conceito cadeira. Agora, eu não sei o tipo de cadeira que tem na sua casa, mas eu sei que, quer seja desta ou daquela outra maneira, é uma cadeira. Assim como você está falando, pô, as pessoas são complicadas. E você, quando escuta isso, você pensa em quê? Homem ou mulher? Preto ou branco? Hétero ou homem? Homo, rico ou pobre? Alfabeto ou analfabeto? Essa que é a grande questão. Criança ou adulto? Idoso ou jovem? Veja que esses detalhes a gente não vai a ele. Por quê? Há uma generalização. Isso é um universal. O problema, qual é o problema dos universais? Desde o século XI, veja, isso já é consequência da escolástica. Século XI é o século que antecede o surgimento das universidades. Até o século XIV, que aí já é quase chegando o Renascimento, lembrando que o Renascimento é a partir da segunda metade do século XV, tá? Uma polêmica marcou as discussões sobre a questão dos universais. Os gêneros e as espécies têm existência separada dos objetos sensíveis? Essa é a questão dos universais. Parece besteira isso, né? Mas eu volto a dizer, isso vai pontuar em muito a questão da teoria do conhecimento a partir do século XVI, na Europa moderna. Então, isso não é coisa de pequena monta. E isso vai chegar até o século XVIII com a discussão de Kant com o seu criticismo. Evidentemente que ele não vai remontar essa questão dos universais, mas isso aqui é o embrião dessas discussões. Então, desde o século XI ao século XIV, uma polêmica marcou a discussão sobre a questão dos universais. Os gêneros, as espécies, esses conceitos generalizadores, eles têm uma existência independente dos objetos ou do conjunto de coisas que eles definem, ou eles não têm, na verdade, nem existência, são apenas palavras. Um filósofo pré-socrático já discutia isso. Demócrito já falava disso. Depois deles, os sofistas também trabalharam essa ideia, de um jeito diferente, mas trabalharam isso. Dizendo que todos os conceitos, todas as verdades, todas as substâncias, enquanto definida pelos homens, são convencionalidades. Aí o Protágoras vai dizer, o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são e das coisas que não são enquanto não são. Aí o Gorgias vai dizer, o ser não existe. Se existe, você não pode provar. E se você provar, você não pode demonstrar. Que nome se deu a isso? Esse tipo de filosofia? Ceticismo. Mas ceticismo é o que vem depois, porque vem uma coisa antes do ceticismo. O quê? Relativismo. Os sofistas, filósofos do relativismo. Gorgia, um relativista que chega ao extremo do ceticismo. Porque relativismo não é a mesma coisa de ceticismo. Mas um relativista pode tornar-se cético. O caminho é muito fácil. Os conceitos não significam a mesma coisa, mas dá para se chegar lá. Então, o problema é isso. Existe ou não existe os conceitos que definem a coletividade das coisas? Nietzsche vai discutir isso também, quando vai falar da moral do senhor e da moral do escravo.
falar do Apolíneo e do Dionisíaco, lá no século XIX. Ele vai morrer no apagar das luzes do século XIX, 1900, logo no início do século XX. As soluções, realismo, realismo moderado, nominalismo e conceitualismo. Ou seja, voltando para Nietzsche, ele morre em 1900, então ele morre no apagar das luzes. Se vivesse mais um ano, já entraria no século XX, mas acabou não entrando. Então, voltando para cá, quais são as soluções para esse dilema? Que parece, aparentemente, um dilema sem nenhum significado, sem nenhuma importância. Bom, são 4 as soluções. 4. No entanto, 2 são intermediárias e as outras 2 são polarizadas, extremas. Quais seriam as polarizadas? Que, na verdade, são as que mais interessam. As intermediárias interessam menos. O realismo é uma das definições polarizadas, o nominalismo é a outra. É como se uma fosse o hemisfério norte, o círculo polar ártico, e a outra fosse o hemisfério sul, o círculo polar antártico. E as outras 2, realismo moderado e conceitualismo, ficassem ali na zona temperada, entre, né, os trópicos e a linha do Equador, se formos pensar em termos de divisão espacial geográfica. Então, vamos ver o que dizem os realistas. O universal tem realidade objetiva, res, coisa, ou seja, Santo Anselmo é o defensor dessa ideia. O universal existe. O conceito que universaliza tudo, esses conceitos têm existência própria, independente dos indivíduos. É uma coisa. Se é coisa, é existente. Lembra da filosofia de René Descartes? Ele descobre 3 substâncias a partir da dúvida hiperbólica. Quais são as 3 substâncias que Descartes descobre de forma racional, dedutivas? Res cogitum, res extensa e res divina. Por que chama assim? Ele chamou em latim. Res coisa, aquilo que tem existência. Bom, é a mesma coisa aqui. Então, nós temos aqui a existência dos conceitos. Por exemplo, o amor. O amor existe? Aí os realistas diriam, sim, sim. Aí os nominalistas diriam, não, não. Na verdade, amor é uma palavra para definir sentimentos, ou emoções, ou percepções, ou impressões, diriam os empiristas. Inclusive, os materialistas, Demócrito e Leucipo, diz que só existe o átomo. O que nós temos são sensações, e elas são falsas. Epicuro vai falar isso. A morte nada mais é do que o fim das sensações. É o cessar das sensações. A morte não é nada. É como se fosse um sono eterno e profundo, sem dor e memória. Ninguém se alegra, mas também ninguém sofre. Porque a morte nada mais é que o cessar das sensações, uma vez que a vida é átomo. Epicuro, que defendeu o hedonismo, ele era materialista, na medida em que ele defendia a existência atômica, defendida por Demócrito e Leucipo. Então, para os realistas, não, Demócrito está errado. Epicuro está errado também. As pessoas não amam, azar delas, porque o amor existe. As pessoas são injustas, que pena delas, porque a justiça existe. A justiça tem existência, o amor tem existência, a espécie tem existência. O que o filósofo cínico Diógenes fazia de dentro do seu barril quando saía para dar um rolé nas ruas de Atenas? Levava uma lanterna nas mãos. Para quê? À procura do homem de Platão. E quem é o homem de Platão? A ideia de homem. Porque antes das coisas existirem no mundo sensível, elas existem enquanto ideia no mundo das ideias. Um mundo
que só a razão pode alcançar. Um mundo inteligível, diria Descartes, aquele que é da mesma natureza dos números matemáticos. Portanto, quem é que vai ser base para a confirmação filosófica do realismo? Platão. As coisas existem enquanto conceito antes delas existirem enquanto objeto. Então, se existe homem, é porque existe a ideia de homem. Se existe cavalo, é porque tem a ideia de cavalo. Se existe amor, é porque existe a ideia de amor. E assim sucessivamente. Portanto, os universais têm existência própria. Os nominalistas dizem, não, o universal é apenas o que é expresso em um nome. Ou seja, os universais são palavras, sem nenhuma realidade específica correspondente. Enquanto você tem metafísica aqui no realismo, aqui você tem uma negação da metafísica. Aquilo que vai ser colocado no futuro por Augusto Comte, pelo próprio Nietzsche, pelo próprio Kant, pelo próprio David Hume, ou seja, a negação da metafísica. Não tem a essência, a substância. Um outro filósofo também que vai negar e vai estar aqui alinhado com os nominalistas é você pegar o Jean-Paul Sartre, o realismo. Ou melhor, existencialismo, realismo. Existencialismo. A existência precede a essência. Nessa frase, ele está dizendo o seguinte, ó, esse conceito de essência, isso é inexistente. Augusto Comte vai dizer que antes do positivismo, o espírito humano passou por 2 estágios anteriores, sendo um deles o metafísico, mas foi superado. Então, a ideia do nominalismo é essa. Tem a ver com o quê? Tem a ver com os burgueses querendo se desvencilhar, principalmente do princípio de autoridade próprio da época. Aqui você tem um surgimento da burguesia, o renascimento comercial, que vai caminhando devagar, o pré-capitalismo. Então, você começa a desvencilhar-se desses conceitos escolásticos que dizem, não, isso aqui é real, a justiça de Deus vai ser feita, o amor de Deus vai reinar sobre a terra. E aí os nominalistas dizem, é você que faz ou deixa de fazer, é você que escolhe ou deixa de escolher. O que vão dizer os intermediários? O moderado vai dizer, ó, existe formalmente um espírito. Ou seja, a verdade de Deus está associada ao espírito humano. Mas elas também têm fundamento nas coisas materiais. Fundamento por quê? Porque o mundo vai ser julgado e condenado. Então, as coisas do mundo são efêmeras, passageiras. Está fundamentado nas coisas materiais, mas de uma maneira formal, só no espírito. Porque o espírito tende à eternidade. As coisas existentes, não. Então, formalmente existe no espírito, os universais. Existe uma justiça que todos nós vamos ter que dar conta dela. Existe um amor que todos nós vamos ter que responder por ele, se vivemos ou se rejeitamos. Isso existe no espírito humano. E isso tem fundamento nas coisas materiais. Porém, é no espírito que existe. E o conceitualismo vai dizer, ó, os universais são conceitos de entidades mentais, que existem somente no espírito humano. Os conceitualistas falam, não, isso é um conceito próprio do metafísico, do espírito. Não tem representatividade nas coisas materiais. Então, quem é que vai defender o realismo? À época, principalmente, a igreja. Por que a igreja defende? Porque ela se intitula representante de Deus entre os homens. E as verdades desse Deus são de qual caráter? Caráter eterno. E quem representa os burgueses? Os nominalistas? Os burgueses. Qual o filósofo que serve de referência para os realistas? Principalmente Platão. Mas outros, você tem aqui Anselmo, que vai ter o argumento ontológico da prova da existência de Deus, que vai inspirar, inclusive, o nosso próximo ponto aqui, que vai ser a questão das 5 vias da existência de Deus em Tomás de Aquino. E quem é que serve de base ao pensamento nominalista? Os sofistas. A verdade é a verdade dos homens. Toda verdade é fruto de convencionalidades. Quais são as consequências imediatas desse tipo de discussão que surgiu lá na escolástica, que foi até o século IV?
A divergência sobre os universais pode ser analisada a partir das contradições e fissuras que se instalaram na compreensão mística do mundo medieval. Os realistas, partidários da tradição, nessa condição, valorizavam o universal, a autoridade, a verdade eterna representada pela fé. Olha aí, os defensores do realismo são partidários da tradição, são os tradicionalistas. As verdades são eternas e imutáveis. Olha aí Platão com o mundo das ideias. Olha aí Sócrates com a verdade absoluta. Só erra quem não sabe, diria o racionalismo moral de Sócrates. O nominalismo, o individual é mais real. Olha aí a atitude liberal do burguês. Livre iniciativa, propriedade privada, fim do absolutismo, embora nesse período estivesse até apoiando o absolutismo monárquico, porque era interessante para o comércio que você unificasse as moedas, unificasse os territórios, porque o comércio precisa disso. Fragmentação não é boa. Indica o deslocamento do critério de verdade, da fé e da autoridade da razão, para a autoridade da razão humana. Ou seja, a verdade tem que sair da questão mítica, mística, metafísica e vir para a razão. Não que a metafísica não tivesse razão, mas há uma razão lógica questionada pela fé. Enfim, naquele momento histórico, o nominalismo representou o racionalismo burguês em oposição às forças feudais que desejavam superar. Aqui você pensa um pouco em quê? Pensa aqui em Karl Marx. Você tem um modo de produção feudal, ou servil, como Karl Marx chama, e que foi superado pelo capitalismo. Mas antes do modo de produção servil, feudal, ter sido superado pelo capitalismo, ele foi a superação do modo escravagista, próprio da cultura grega e romana. É o que Karl Marx vai dizer. Tá? Então, a questão dos universais não é um problema restrito à Idade Média. Os filósofos empiristas Hobbes, Hume e Locke são nominalistas, ao concluírem que as ideias não existem em si, conhecer algo pela experiência, contrariando as perspectivas racionalistas, principalmente de René Descartes. E também, por que não dizer, de Baruch Spinoza, de Leibniz, também, os racionalistas mais famosos da época. Nas filosofias contemporâneas, como na filosofia da linguagem, o que é posto em discussão é a relação entre linguagem e realidade. Quer dizer, uma outra modalidade da filosofia, que é a filosofia da linguagem, ela vai colocar entre os seus temas essa discussão entre realidade e linguagem. É a mesma coisa? Aí você pega um pensador como Pierre Levy, pensador contemporâneo, vivo ainda, que vai trabalhar essa questão da cybercultura, e ele vai dizer que o real é virtual, e que o virtual é real, na medida em que o virtual é criação do ser humano, e é lugar de ação desse ser humano. Então não tem mundo virtual. Esse mundo virtual é tão real quanto aquele que o propõe, o homem. E aí você tem aqui uma colocação de que a filosofia de Aristóteles foi a filosofia predominante na época. A filosofia de Averroes. No século XIII, Tomás de Aquino, com o pensamento aristotélico por meio do árabe Averroes, a quem ele chamava de o comentador, formulou uma síntese do pensamento do Stagirita, adequando ao cristianismo. Então, os árabes são quem trazem Aristóteles de volta ao cenário ocidental. E aí, lendo Averroes, um árabe que está tentando ali fazer um exercício intelectual de acomodar a filosofia de Aristóteles ao pensamento árabe, isso inspira Tomás de Aquino, que vai fazer a mesma coisa disso com o cristianismo. Ou seja, você vai cristianizar Aristóteles. E se não, já que cristianizá-lo não é possível, que ele já tinha morrido, você cristianiza as ideias dele. E aí você tem aqui a chamada prova da existência de Deus, que nada mais é do que uma teologia natural. E aí você pega o que? O principal pensamento de Aristóteles, metafísico, que é a ideia do primeiro motor. As chamadas 5 vias da prova da existência de Deus estão baseadas na obra metafísica de Aristóteles, que explica o movimento do mundo pela existência necessária de uma causa primeira. Aqui, ele começa por aqui. Como é que o mundo se move? Não nega nem como, é por quê. Por que o mundo se move?
Quem é que pôs todas as coisas no universo em movimento? Por que nada permanece realmente em repouso? Nada. Se você disser, mas eu estou parado aqui há 2 horas, são 2 horas de envelhecimento. 2 horas que você ficou ali, que você vai ter fome, vai ter sede. Talvez você não fique com fome ou com sede durante as 2 horas, mas aquelas 2 horas, entrando no somatório de tempo, é que vai te levar ao sono, ao cansaço. Então, aquelas 2 horas não foram 2 horas paradas. Alguma coisa aconteceu, embora não tenhamos percebido isso. Então, tudo está em movimento. Por quê? Primeiro, motor e móvel. A concepção de ato e potência, a concepção de substância, essência e acidente, a concepção de substância ou de matéria e forma. Tudo isso nós discutimos quando discutimos Aristóteles, uma aula passada aí, umas aulas passadas. Não dá para trazer tudo de volta aqui agora, mas essa ideia é uma ideia interessante. É nessa fonte que Tomás de Aquino vai beber. E aí ele escreve uma obra chamada Suma Teológica, enquanto que para Aristóteles Deus é um ser alheio ao mundo, Tomás de Aquino introduziu a noção de providência divina. Quem é o Deus de Aristóteles? É um Deus metafísico. O que significa isso? Ele é indiferente à sorte humana. O Deus de Aristóteles não está nem aí para a nossa salvação. Deixa eu aqui pegar aqui uma... Deixa eu interromper aqui. Nosso Deus é um Deus de providência. Nosso Deus é um Deus que salva. Nosso Deus é um Deus que santifica. Mas e o Deus de Aristóteles? Faz nada dessas coisas. E aí, como você adequar o Deus de Aristóteles a nós? A nossa realidade, ao nosso Deus judaico-cristão. E aí, tentando harmonizar fé e razão, Tomás de Aquino vai mostrar que a fé nos revela a Deus, mas não podemos ser desculpáveis por não conhecermos Deus pela fé, porque a razão também nos conduz a Deus. Ele vai apresentar um argumento lógico 100% inspirado em Aristóteles, que prova que, por meio da razão, você pode desenvolver uma teologia, algo que ele chama de teologia natural. Seriam as 5 vias da existência de Deus. Vamos voltar para cá, para o nosso material. Então, nós temos aqui, ó, vamos ver as 5 vias, começando pela primeira. A primeira seria o movimento. A segunda, causa eficiente. A terceira, contingência e necessidade. A terceira, graus de perfeição. E a quinta e último, causa final e argumentos teleológicos. O que seria a primeira via? Conforme a teoria do ato e potência, só algo em ato pode mover o que existe em potência. Portanto, tudo o que se move deve ser movido por outro, pois nada move ou se move por si mesmo. Para evitar uma regressão ao infinito, o que seria absurdo, é necessário concluir que existe um motor que move todas as coisas e não é movido por coisa nenhuma. Veja, quando ele fala de ato e potência, ele está falando de quê? Tudo que existe, existe enquanto ato. A existência, no momento em que se existe, é ato. E a potência é o que está incluso nessa existência que ainda não manifestou-se. Mas que uma outra coisa em ato vai provocar essa mudança. Complicado isso, professor. Pense numa planta. Mas antes de ser planta era o quê? Uma semente. Então pense na semente. Tu pega uma semente, está ali. Ato. Qual é o ato? Semente. Você faz o que com ela? Põe na areia, no jardim, para que ela possa fazer o quê? Desenvolver sua potência. Seria qual? Ser planta. Mas a questão é, ela tem que mover-se, sair de semente e ir para a planta. E ela vai fazer isso por si só? Não. Ela precisa de outros fatores, outros atores que entram nessa trama, que estão também em ato. Quais? Água, adubo, raios solares, outros minérios e etc. E aí você percebe que essa planta vai desenvolver. Então, foi necessário vários atos, agindo sobre o ato semente, para que ela pudesse desenvolver o potencial planta. Porque, como ele diz, tudo que existe
e está em movimento, não é causa do próprio movimento. Portanto, tudo que se move deve ser movido por outro, pois nada se move por si mesmo. Para evitar uma regressão ao infinito. O que é essa regressão ao infinito? Quem foi que moveu o quê? Você está aqui por quê? Meu pai me trouxe. Tá, e quem trouxe teu pai? Foi meu avô. E quem trouxe teu avô? Aí tu vai ficar infinitamente pensando, a gente chega no Adão e Eva. Se Adão e Eva não existem, tu chega nos animais unicelulares que saíram de dentro dos mares. Aí, antes dos animais, quais foram as condições de criação dessas vidas? Pressão, aminoácido, água, calor, temperatura, enfim. Da onde vêm todas essas coisas? Aí tu vai pegar no Big Bang. E quando chegar no Big Bang, tu vai para onde? E se você conseguir ir para antes do Big Bang, o que veio antes do Big Bang? Isso é uma regressão ao infinito. Isso é loucura. Aí ele bota, ou é Deus, para Tomás de Aquino é Deus, ou é o Big Bang, ou é o primeiro motor imóvel de Aristóteles. Agora vamos para a causa eficiente. O que é causa eficiente? É o que transforma a matéria. Existem 4 causas para se conhecer alguma coisa: causa material, causa eficiente, causa formal e causa final. Conhecer é conhecer pelas causas. É o que o médico faz. Fulano está com febre, está doente. O cara fala assim: ó, febre não é doença, desculpe. Deve estar alguma infecção, alguma outra coisa aí. Vamos ter que descobrir o que é. Posso medicar a febre, mas não posso focar nela, porque não está nela o problema. Eu tenho que saber qual é a causa da febre. Meu carro parou, está de mau humor. O carro não para porque está de mau humor. Qual é a causa dele ter parado? Conhecer pelas causas. Ação e reação, causalidade. É o que ciência fala. Aristóteles e a filosofia a lógica fala disso há muito mais tempo. Então vamos lá. Nada pode ser causa de si mesmo, senão seria anterior a si mesmo. Por não poder seguir um processo infinito, é preciso admitir uma causa primeira, que não é causada por coisa nenhuma. Ou seja, a ideia aqui é nada vem do nada, porque o nada, nada gera. Se tudo existe, vem de alguma coisa. Agora, se tu ficar infinitamente perguntando qual foi a coisa da coisa da coisa, ou a causa da causa da causa da causa, você tem que admitir uma causa necessária. Descartes, matemático, geômetra, faz isso. Ele descobre 2 substâncias. A coisa pensante e a coisa extensa, a matéria. Mas ele descobre que as 2 matérias, ou que as 2 substâncias, não são causa de si mesmo. Sabe que Descartes chega a essa conclusão, sendo matemático e geômetra? Ele pensa de forma metafísica essas questões porque ele estudou numa escola jesuíta, meu camarada, e ela é fundamentada na filosofia de Tomás de Aquino. Os jesuítas têm como grande referência o pensamento tomista da escolástica. Então, temos aqui também, então, a causa eficiente. Se tudo existe por uma causa, e eu tenho que saber essa causa, tem que haver uma causa que não é causada. Chama-se causa necessária. É a causa que não tem necessidade de uma causa anterior. Aristóteles diz que o primeiro motor imóvel é ato puro. Isso é a causa necessária. O que é ato puro? Ato que não tem potência. E o que significa não ter potência? Significa que você não precisa ser aquilo que você já é. É a própria perfeição em si. Primeiro, motor imóvel. Primeiro, não tem nada antes. Motor, causa do movimento. Imóvel, perfeito. Terceiro, contingência e necessidades. Um ser contingente é aquele cuja existência depende da existência de outro. Mas se todos fossem contingentes, nada existiria. Portanto, deve haver um ser necessário que é Deus. Ora, se tudo é contingente, e, no entanto, as coisas existem, significa que tudo veio de alguma coisa. Mas como? Se tudo que veio de alguma coisa não tiver uma causa única, uma causa anterior, então nada vai existir. Portanto, tem que existir uma coisa que venha a ser a causa de todas as coisas. Quem fez essa pergunta há muito tempo atrás foi quem? Os pré-socráticos, a procura da arqué. E o que é arqué? Substância primordial. Causa inicial de todas as coisas. Da onde veio a físis com tanta pluralidade e diversidade? Aí os pré-socráticos, a começar por Tales de Mileto, perguntou qual é a causa da natureza. É disso que ele está falando aqui. A causa inicial, porque para nenhum grego o nada surge como possibilidade. Possibilidade de criação. Grau de perfeição.
Todos os seres têm graus diferentes de perfeição, cujas qualidades podem ser comparadas entre si, mas só um ser teria o máximo de perfeição, ou seja, o máximo de realização de atributos e qualidades, que é Deus. Como é que tu sabe que uma coisa é boa? Como é que tu sabe que uma coisa é ruim? Como é que tu sabe que é doce, que é salgado? Comparando, meu camarada. É na comparação que eu sei o que é e o que não é. O cientista faz isso. Ele vê reprodução de padrões. E se o padrão não se repete, tem alguma razão pela qual ele não repetiu. Uma outra variável que não foi levada em consideração. As comparações é que nos fazem isso. É o que David Hume vai chamar de hábito, costumes. Ou alguma coisa fugiu do costume, fugiu do patrão. Do padrão. Olha aí, o que é isso? Tá? Então, se eu sei que existem coisas boas, é porque eu tenho ideia de bom. Mas se todo mundo é contingente e ninguém é perfeito, da onde vem a ideia de bondade ou de superioridade se eu sei que ninguém é? Ou ninguém é perfeito. Tá, se ninguém é perfeito, por que estamos o tempo todo falando disso e buscando isso? Porque temos a ideia disso. E onde está essa ideia? No ser necessário, que é perfeito por si só, que é Deus. Por último, para terminar a aula, causa final o argumento teleológico. Toda natureza tem uma finalidade, um propósito. Caso contrário, não haveria ordem. Portanto, deve haver uma inteligência ordenadora, que é Deus. A colocação aqui é a seguinte: argumento teleológico significa finalidade. Tudo que existe tem uma finalidade. Se não tem, se você falar tudo está aqui é obra do acaso, como é que você explica a ordem das coisas, então? Por que uma coisa sucede à outra? Então, essa é a grande colocação, tá certo? Então, um abraço para vocês, tudo de bom, tá legal? E na próxima semana a gente se encontre aí para dar continuidade às nossas discussões filosóficas e sociológicas. Eu sei que para estudar a escolástica é muito rápido, mas aí fica esse desafio quando nós voltarmos à aula, vocês trabalharem esses três conceitos, tá? A questão das escolas, a questão dos universais e a questão das 5 vias da existência de Deus. Abraço, beijo para vocês.